Essa semana eu estava dando um treinamento para o time da Orla Rio, para 30 líderes da Orla Rio, é a empresa que cuida dos quiosques nas praias ali do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, Barra, por aí vai. É uma empresa fantástica, inclusive, e tem uma área de marketing muito forte. A gente estava conversando bastante, né, sobre essas ações de marketing, como a gente poderia usar IA generativa. E o que a gente está fazendo com eles e o que a gente está abordando nessa série de workshops que eu vou dar para eles ao longo das semanas tem muito a ver com e-commerce. Uma das coisas mais fantásticas que eu vejo que a IA generativa pode fazer, que eu vejo não, né? Que a IA, qual é a grande sacada da IA generativa, né? Por que ela é tão maneira? Porque você consegue ter hiper personalização em escala. Então, você tem que saber usar isso. E a hiperpersonalização em escala vai do ponto de vista do usuário que vai interagir com a IA que você pode entregar para ele, mas também para você empresa, para você e-commerce. Ou seja, você tem a capacidade de customizá-la com toda a sua base de conhecimento, todo o seu contexto de marca, tom de voz, produto, estratégia, regra de negócio, o que você quiser. E aí, só que qual é o problema que eu vejo dessas soluções de IA que tem no mercado? Você tem muita solução de prateleira. Você tem, eu tenho agente de IA para WhatsApp, para fazer venda. Agente de venda para e-commerce no WhatsApp. Agente, o startup de IA para criar imagem para e-commerce. Uma startup para poder de IA para te ajudar na logística. Outra para poder te ajudar no SEO do seu do cadastro do produto junto com SEO para ajudar em cadastro de produto. O grande problema que eu entendo, eu sou dono de uma startup, a Taz AI, né? Então a gente precisa criar uma solução de prateleira plug and play para que ela seja escalável, para que as pessoas possam acessar, pagar e usar. Só que, diferente dessas soluções muito nichadas, a Tez é uma solução generalista. Mas não vem o caso aqui, Tez, né? Por que a gente criou a Tez? Esse é outro papo. Eu estou falando como Pareto. Como Pareto, o que eu mais estou sendo bem sucedido como empresa é entregar um projeto de IA completo, que é extremamente necessário para mexer o ponteiro de receita e custo da empresa. Imagina só, você vai usar um agente de vendas para e-commerce. Imagina, você quer um agente integrado ao WhatsApp para conversar com os leads, ajudar na tomada de decisão e fazer eles comprar. Primeira coisa que você vai querer saber quando você põe um agente de IA desse na rua é, caramba, deixa eu ver as conversas que ele está tendo, né? E aí você tem essas soluções que criam dashboard, criam painéis, etc. Mas acabam, é uma coisa muito perigosa aí, tá? Acaba te prendendo o seu dado na plataforma deles. O dado tem que ser seu. As conversas da sua IA no WhatsApp tem que ser suas. E aí começam os problemas. Quais são os gargalos? Você precisa ter acesso a esse dado. O dado tem que ser seu. Essa é a primeira coisa. Você precisa customizar essas soluções, como elas têm que engessar algumas coisas para deixar fácil o uso, deixar, como eu falei, plug and play escalável, elas acabam limitando todo o potencial da IA. Você muitas vezes não escolhe, vê se não é verdade isso, você não escolhe o modelo de IA que você quer usar e faz toda a diferença se você está usando o GPT, o Gemini ou o Claude, ou o GPT 4.1, o GPT 4o, o GPT lá O3 de Reasoning, ou o Gemini 2.5 Flash, o 2.5 Pro, o Claude 3.7 Sonnet. Cara, só de você mudar o modelo e mudar a temperatura do modelo, você muda completamente o resultado da sua IA. E se você não consegue brincar com isso, que é um clique para mudar, você está ferrado. Você não vai ficar batendo cabeça, às vezes, com coisas muito mais difíceis de resolver, enquanto que às vezes era só mudar o modelo. Sabe? Então, você vê se não é isso. Não consegue usar o modelo, não consegue mexer em temperatura da IA, não consegue, né, no nível de criatividade dela, que pode impactar muito na alucinação. Você não consegue mexer no tamanho da base de conhecimento ou no formato de arquivo que você joga. Pô, hoje eu tenho a gente rodando para e-commerce que você está plugado com o XML do e-commerce, com todos os SKUs, 24/7, atualizando uma vez ao dia, ou várias vezes ao dia, se for necessário. Então a gente tem casos assim, a alta personalização da sua base de conhecimento. Então quando eu vejo o problema dessas soluções, além de ter várias nichadas, então daqui a pouco você vai ter que ter 50 soluções no mercado, elas são
esse esquema que eu falei de fitadas e não entrega o maior benefício que a generativa pode te dar. E como é que você resolve isso? Tendo um bom projeto de IA, usando esse método que eu chamo de método Pareto, que eu vou apresentar no workshop. Ali eu vou mostrar esse caso, como eu resolvi esse problema. Porque quando você põe um agente desse na rua, você quer saber, como é que estão sendo as conversas? Tem registro disso? Eu posso validar? Eu posso corrigir ela, essa IA, para que na próxima ela responda melhor? Eu tenho uma planilha onde eu posso ver, um dashboard que eu posso customizar. Pô, mas não quero, eu quero juntar com os KPIs, eu quero conectar com o meu e-commerce Shopify, Vtex, Wake, o que for. Eu consigo plugar isso para ela poder me mandar para o usuário o link do checkout para poder finalizar a compra, ou eventualmente até facilitar mais ainda a compra ser dentro do WhatsApp. E aí sim, a gente usa algumas dessas tecnologias, mas são as tecnologias que dão a versatilidade necessária para você não perder o maior ganho da IA. Se você quiser saber qual é essa stack de tecnologia, como conectar tudo isso e como realmente ter um bom agente de vendas no WhatsApp, participa desse workshop. É lá que a gente vai mostrar tudo isso e muito mais.